missão de dar um curso de singularidades. Please, come in. It's a singularities course for PhD students. Okay? But it's in Portuguese. Up to you. Eu estou começando a difícil missão de dar aula num curso que vai ser dividido em 5 ou 6 professores diferentes durante esse período. Então, não é tão trivial assim, mas a gente organizou o curso, tem a programação, tudo. Eu vou dar aula nessa semana, na semana que vem também. Depois a gente retoma. Ô, Cidinha, eu sei que vai dar minha aula, né? Você sabe muito mais do que eu sobre isso, vai. Então, eu dou aula essas 2 semanas, depois a gente retoma na última semana de janeiro, depois é todas as semanas até a véspera do carnaval, tá bom? E a minha parte, obviamente, é a parte introdutória. A gente fez a divisão do curso de acordo com as principais atividades de quem está ministrando o curso. O programa é um programa amplo e a gente espera que o pessoal que não conhece da área, né, que eu estou vendo que tem a maior parte do pessoal que está aqui, pelo menos, é do Congresso, que já está acostumado com isso, mas... E uma coisa que eu ia comentar, que essa apostila, eu já achei algumas correções. Se vocês olharem lá em cima, o título é Correções, Curso de Singularidades, está vendo? Porque tem alguns pequenos erros de tipografia, de notação, que eu pretendo ir falando durante a apresentação. E vamos começar. Como está o título aqui, a minha parte é relativa a invariantes e singularidades de aplicações diferenciáveis, pelo menos a parte que eu estou prevendo ministrar para vocês nessas 2 semanas, tá? E, para não perder o costume, a gente primeiro... Isso aqui é o sumário do que eu vou apresentar, não é o programa do curso não, tá bom? Se vocês olharem o programa do curso, vocês vão ver que tem muito mais do que o que está escrito aqui, que é óbvio que são as partes dos outros professores, tá? Então, isso aqui é um texto que eu, teoricamente, estou escrevendo um livro sobre isso, muito maior do que o que eu tenho aqui, mas essa parte é uma parte que é a parte inicial desse trabalho aqui de redação. Provavelmente, algum dia eu vou fazer um livro, mas nunca se sabe quando. Então, a primeira parte é a introdução. Boa parte do que eu falei na palestra de segunda-feira vem dessa introdução, que eu vou começar por ela. Depois eu vou falar dos principais grupos que a gente trabalha, que são os grupos de Matter. Depois vou falar também sobre germes estáveis e simples. E, por fim, sobre invariantes, tá? O texto que está aqui, teoricamente, é para 4 ou 5 aulas. E depois eu tenho um outro livrinho que eu vou usar, que também é meu e de outros colegas, sobre isso, tá? E vocês vão perceber, quem assistiu a minha palestra de segunda-feira, que o início do curso é basicamente o início da palestra. É meu exemplo favorito de trabalho que eu tenho feito ao longo dos tempos, tá? Então, o que a gente está trabalhando? Teoria de singularidades. Primeiro trabalho considerado de teoria de singularidades, efetivamente, é o trabalho de Whitney, tá? Esse que está na bibliografia 34. Quem quiser, depois eu posso passar o PDF dessa apostila, que ajuda bem, tá? Posso passar por e-mail, copiar do meu pendrive, tá? E me perdoem os possíveis erros que vão aparecer por aqui, porque a correria que foi os últimos tempos, não consegui acabar de corrigir isso aqui ainda, tá? Então, já tem algumas correções que vão aparecer e outras que vão aparecendo durante a aula. Exemplo mais clássico que eu conheço, que eu tenho usado a vida inteira. Aqui nós estamos trabalhando, nesse exemplo, com aplicações de R2 no R2. Por que aplicações de R2 no R2? Por causa do trabalho de Whitney, tá? Essa bibliografia 34, que é Singularidades de Aplicações Estáveis do Plano no Plano, tá certo que o livro é em inglês.
Aliás, não é um livro, é um artigo do tamanho de um livro. Acho que tem mais de 30 páginas. Esse artigo do Whitney é o pioneiro na área, então não dá para não deixar de falar nele. Agora, ler o artigo do Whitney é outra conversa. Por quê? Porque o Whitney faz... Isso aqui é um trabalho de 1955, e nesse trabalho o que ele faz é construir germes de difiomorfismos, fazer mudanças de coordenadas para dar as formas estáveis dos germes de aplicações do plano no plano e mostrar que as únicas singularidades de aplicações estáveis são pontos de cúspide e pontos duplos de dobra, certo? Como vocês podem ver aqui, nós temos nesse verdinho um ponto de cúspide, que é a imagem desse verdinho aqui atrás. Aqui eu estou com o conjunto crítico da função x, y4 mais xy menos y2. E eu nunca sei por que esse treco começou a aparecer no meu computador, esse treco preto, mas eu vou... Daqui a pouco ele some. Ops, desculpa. E esse trabalho do Whitney foi excelente, porque, apesar da dificuldade de leitura e da dificuldade que ele teve, ele mostrou que as únicas singularidades de aplicações estáveis, nem falava de germes naquele tempo, eram pontos de cúspide, que são os verdes desse exemplo, e pontos duplos de dobra, dobra transversal, certo? Aqui nós temos um azul, outro azul, que é se cruzando aqui, por isso que é chamado ponto duplo. Tem dois caras chegando no cruzamento lá na frente. Os dois verdes são dois pontos de cúspide que aparecem no conjunto crítico dessa função. Esse desenho aqui é o conjunto crítico da função. Conjunto crítico são os pontos críticos, ou seja, aqueles em que o rank da matriz não é máximo, certo? Toma uma matriz 2×2 do jacobiano. E aqui é o discriminante. Discriminante é a imagem do conjunto crítico, tá bom? Essa notação a gente vai usar o tempo todo. Oi? Não adianta, ela fica muito pequeno. Ele me fala, só para ver. Se vocês preferirem, para mim até melhora. Tá? Porque isso é um arquivo PDF. Eu não sei o que acontece com o arquivo PDF, que quando você põe tela cheia, ele fica muito pequenininho. Tá? Então, por isso que eu sentei aqui. Na verdade, eu nunca dei aula sentado na minha vida. Não é preguiça, não. Mas é que eu vou ter que... Hã? Não. Não pretendo mais dar aula, meu filho. Isso já é coisa do passado para mim. Então, uma coisa que eu queria enfatizar nessa conversa, se vocês olharem aqui em cima, no exemplo, xy4 mais xy menos y2, inicialmente a gente pode pensar só na função x, y4, sem esses dois monômios que aparecem na sequência, ou mesmo da função da reta na reta, y4. Tá? Função da reta na reta, sai de y, chega em y4. Principal forma de trabalhar, o principal tool, ferramenta para trabalhar com a teoria de singularidades, é a noção de construir desdobramentos estáveis. Certo? Você tem alguma coisa numa dimensão baixa, uma aplicação do caso na reta, y chegando em y4, você aumenta as variáveis, que no caso é o x, que é o que a gente chama de parâmetros usualmente, e faz um desdobramento estável dessa função. Desdobramento estável, mais para frente a gente vai ver o que é o significado de tudo isso, tá bom? Então, é o que eu estou falando aqui na última linha, na continuação. Ele é um desdobramento estável a um parâmetro, que é a variável x, da função g de y é y4. Tá? Essa forma de encarar os desdobramentos estáveis de uma função é a técnica mais usada para poder estudar a própria função. Certo? Se a gente pega, por exemplo, a função y à sexta, vocês vão ver que o gráfico é praticamente o mesmo, tirando pequenos detalhes, mas
Quando você faz o desdobramento estável, a coisa muda de figura e você consegue diferenciar por que o y à sexta é uma função diferente do y à quarta. Tá? E isso é basicamente o que eu estou falando nesse primeiro parágrafo dessa página. Tá bom? Então, nós estamos preocupados em olhar mais para frente desdobramentos de funções ou aplicações em dimensões mais baixas. Tá bom? A grande vantagem disso, a gente consegue trabalhar melhor com os desdobramentos porque eles são estáveis e eles refletem basicamente o que acontece, tá? Bom, um pouquinho de história. Essa aula basicamente é uma introdução, tá? Se a gente pensar em aplicações da Rn em R, funções de Rn em R, estou fixando f de 0 igual a 0, por questões práticas, não seria necessário, mas a gente sempre muda a coordenada e leva tudo para a origem, porque a gente trabalha basicamente localmente. O Whitney não fez isso e nem o Morse, tá bom? Isso é mais para frente da teoria, tá? Por favor, se vocês acharem algum erro ou se eu falar alguma bobagem, me corrijam, tá bom? Eu costumo falar muita bobagem durante as minhas aulas. Não bobagem, mas coisa errada na aula, tá? Como começou essa brincadeira? Com o Morse. Ele pegou as aplicações de Rn em R e mostrou que, para essa aplicação ser estável, tá? Ela precisa ser escrita na forma quadrática, que está aparecendo aqui, tá? x1 até o xn, estou com as n variáveis aparecendo aqui. Como eu estou trabalhando da reta e não dos complexos, aparecem os sinais. Se eu estivesse só trabalhando com complexo, aqui seria uma soma de quadrados, não apareceria os mais e menos, tá? Mas na época do Morse era importante, ele estava trabalhando com a reta, então aparecem esses caras, esses sinais que aparecem aqui, determinam o índice da função de alguma forma, mas eu não vou falar sobre isso não, tá? Bom, saindo da reta, chegando na reta, estudando as singularidades não estáveis agora, tá? Bom, se aqui é soma de quadrados, para ser não estável, eu vou pegar a mais simples de todas, que é x ao cubo, tá? Pego o x ao cubo, construo uma deformação dela, a famosa x3 mais tx, tá? Poderia ser menos também, tá bom? Estou com uma família de funções no parâmetro t, somei o tx, aparece nada mais, nada menos do que isso como gráfico para cada função gt que eu tenho aqui em cima, tá bom? 2 pontos críticos, esse vermelhinho aqui em cima, esse vermelhinho aqui embaixo, tá? Bom, se vocês pensarem, se eu vou considerar a função g de x igual a x ao cubo, ela só tem um ponto crítico na origem, certo? Deformei, fiz uma deformação estável, como ela não era estável, vai mudar a quantidade de singularidades de pontos críticos. Passei a ter 2 pontos críticos na função, tá bom? Bom, isso aqui tem que ter algum significado para a gente, que mais para frente eu vou falar, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Uma coisa que é importante eu comentar com vocês agora é o seguinte: se a gente pegar a função f de x igual a x² e a outra é g de x igual a x ao cubo, vou fazer a mesma deformação aqui, só que eu vou pôr um menos aqui por questões práticas e aqui menos tx, tá bom? Fiz a mesma deformação, tá? Quando eu fizer essa deformação, eu passei de um gráfico da função g0 significa o t aqui igual a 0, o meu gráfico é esse que aparece aí no desenho, com 2 pontos críticos. Se eu olhar para essa função somente com o x², todo mundo está careca de saber, bom, careca estou eu, mas só tenho a origem como ponto crítico como essa, certo? Mas quando eu faço a deformação da ft, tá bom? O que vai me aparecer aqui é exatamente
o ponto crítico só deslocado um pouquinho, tá bom? Se a gente traçar a reta T aqui, cada vez que eu troco o T, esse ponto crítico vai se deslocando, mas não muda a estrutura. É um ponto de mínimo crítico igual o outro. Nossa, meu desenho está horrível, mas vocês podem fazer melhor depois, tá? Esses são meus dois exemplos favoritos. Por quê? Poxa, eles têm tudo embutido que a gente vai trabalhar durante essas 2 semanas que eu vou falar, certo? Pontos críticos e estabilidade. Essa daqui, se a gente olhar para o trabalho de Morse, que eu acabei de falar antes, é uma função quadrática. Então, de acordo com o Morse, ela é estável, certo? Se ela é estável, qualquer deformação que eu fizer aqui, não basta ser essa, tem que ser para qualquer, ou seja, é muito mais difícil provar isso do que dar um exemplo de que muda, certo? Ela não muda a estrutura. Você pode pôr qualquer coisa na deformação que a estrutura continua sendo de um ponto crítico. Essa, eu logo de cara peguei uma, já mudou a estrutura dos pontos críticos. Essa não é estável. Essa é estável. Esse exemplo aqui não fui eu que criei, não. Esse exemplo quem fez pela primeira vez que eu vi é num livrinho do Arnold, desse tamanhinho, um livrinho cinza, que por coincidência eu comprei, eu fico até arrepiado de falar, faz muito tempo, uns 10, 12 anos atrás, comprei aqui no IMPA, num desses caras que ficam vendendo livros aí na frente. E eu estava ali olhando, sem ter o que fazer entre uma palestra e outra, de repente eu olhei, o nome do livro, pelo menos a introdução do livro é The Zoo of Singularidades, ou seja, o zoológico das singularidades. E aí, eu tenho esse livro guardado comigo, difícil de achar na minha sala, mas uma hora eu vou ter que achar. Fantástico, porque em 3 páginas ele descreve swallowtail, descreve várias singularidades que a gente está acostumado a trabalhar, mas ele começa com esse exemplo. Poxa, esse exemplo para mim foi um achado. Tá? Já vou contar por quê, mas vocês já devem saber também. É difícil dar aula para experts, para alunos, é mais fácil. A gente fala o que quer e todo mundo aceita, né? Por favor, não me deixem falar bobagem, tá? Bom. Opa, onde eu estou? Está andando, tá. Você acaba de falar bobagem. Por quê? Bobagem? Bobagem, com certeza. Essa eu posso. Bom. Quem foram os grandes mentores dessa teoria? René-Thom. René-Thom foi o pai da teoria. E pelo lado, vamos dizer assim, ocidental, certo? O lado russo foi o Arnold. E a história é engraçada, porque aqui está o Arnold, certo? Conta, diz a lenda, eu acredito que não é lenda, mas que é verdade, porque o Arnold começou... O Arnold, eu acho que era uma das poucas pessoas que conseguia sair da Rússia naquela época, não me perguntem por quê. Né? Isso foi década de 60. Que diz a história que os dois se encontraram pela primeira vez e começaram a conversar, e o René-Thom falava, olha, eu tenho isso, isso aqui. Aí o Arnold falava, eu também, olha, isso aqui, eu tenho mais isso, eu também. Então foram os dois grandes mentores dessa teoria, de uma maneira fantástica. E um outro nome importantíssimo aqui é o Matter, porque o Matter pegou tudo que o René-Thom falou que valia e provou. Então, ele escreveu, acho que 6 artigos, pelo menos 6 que são os iniciais da teoria. Por sinal, eu nunca li nenhum deles, tá? Não me perguntem como que estão esses artigos. Desenvolveu toda a parte algébrica fundamental da teoria de singularidades de uma maneira fantástica, né? Tem o Matter 1, 2, 3, 4, que são clássicos, e tem mais 2 livros livros do Matter, desenvolvendo isso de uma maneira absurda, está bom? E, por outro lado, o Arnold, como bom comunista que deveria ser, para poder sair da Rússia com facilidade, que ele viajava para a França, fez toda essa teoria partindo de aplicações da física, certo? Então, ele desenvolveu a teoria de singularidades a partir de resultados que a física mostrava
para ele. Então, é muito interessante isso. Eu, particularmente, vou ser sincero com vocês, eu acho o Arnold um cara fora de série. Eu tenho alguns livros dele que são muito difíceis de ler, mesmo esse que eu falo, The Zoo of Singularities, uma vez eu inventei de dar para um aluno de iniciação científica sem ter lido, eu só li a introdução, depois eu fui ler mais para frente. Eu desisti no primeiro seminário, porque ele começa com esse exemplo trivial, na terceira página, acabou a introdução, já mata Deus e todo mundo, tá bom? Então, trabalhoso, tá bom? Aí chegamos na década de 80. Década de 80 foi aquele boom da teoria de singularidades. Década de 70, 80, eu já estava começando a estudar essas coisas de menino. Teve um impulso enorme, tá? E, aqui tem uma determinações, que não é maçãs, mas é são, determinação. Foi a primeira ideia que apareceu, falou, bom, ótimo, eu tenho uma aplicação, eu quero saber qual é a forma normal dessa aplicação, certo? Ou seja, qual é a melhor forma de expressar isso sem alterar o comportamento da função, tá bom? Ou da aplicação, tá? Então, apareceu a classificação. Se tem essas propriedades, essa é a forma normal. O que significa a forma normal? Eu vou fazer mudança de coordenadas de alguma forma, que eu vou tentar explicar mais para frente, mostrando como sair de uma toda complicada e chegar numa mais simples, certo? Classificação de singularidades foi aonde começou a teoria. Fantástico. Não é trivial fazer isso, tá? Podem perguntar, inclusive, para a Cidinha, na tese de doutorado dela. Essa eu li, Cidinha, com cuidado, você lembra disso quando eu era menino ainda. Gente, fazer mudança de coordenadas para obter as formas normais não é trivial. É uma técnica extremamente difícil de trabalhar, porque você não tem muita ferramenta. Desculpa, tá? Então, começou com a teoria classificação de singularidades. A ideia básica disso vem, inclusive, da palestra do Ballesteros, que foi nessa semana, quando ele começou a falar da classificação topológica, que é uma coisa bem mais recente do que a classificação analítica, certo? Eu faço mudança de coordenadas analítica na fonte e na meta para ver qual que é a forma mais simples. Inicialmente, a gente acreditava, eu não tinha nem nascido ainda, o pessoal acreditava que você define a dimensão, eu estou do R5 em R3, ótimo. Quais são as formas normais que aparecem? Eu tenho 10, eu tenho 11, eu tenho um número finito de formas normais. Aí apareceu o trabalho esqueci o nome, mas é de um japonês famosíssimo, que o Juanjo, inclusive, fez o exemplo na lousa, na aula dele, na palestra dele. Aí ele dá uma família de funções lá, dependendo a um parâmetro, e ele fala, olha, cada uma dessas não é equivalente à outra. Bom, então, se eu tenho uma família contínua de funções fazendo isso, significa que eu não tenho um número finito de modelos de formas normais para trabalhar. Aí o bicho pegou. Poxa, quais são as dimensões que eu posso fazer isso e garantir que tem um número finito de formas? Aí você chegou à conclusão rapidamente que era um número bem pequeno de dimensões que isso acontecia. Mesmo em curvas de C em C2, isso não acontece. Então, claro, você tem o que o pessoal chama de modalidade, certo? Modalidade é quando você tem um número infinito de famílias dentro daquelas dimensões que você está trabalhando, tá? Bom, então agora nós temos uma separação na conversa. Primeiro, aquelas dimensões em que você tem um número finito de famílias que, por mudança de coordenadas analíticas, você determina as formas normais, ou então você tem aquelas com modalidade muito grande, tá bom? Ou seja, você nunca consegue um número finito de famílias. Tanto que na palestra do Juanjo, ele falou de classificação topológica, aí já é possível juntar todo mundo numa gaveta só, em várias gavetas, num número finito de gavetas. Isso, quando descobriram que existia
dimensões em que tinha modalidade, tinha bastante famílias infinitas, né, com número contínuo de famílias de diferente classificação, a teoria começou a mudar um pouco de história. A ideia foi, bom, então vamos descobrir primeiro quais são as dimensões, dentro das dimensões, quais são os germes simples, tá? Eu estou falando nos germes simples, por aqui, cadê? Desculpa. Ops. Daqui a pouco eu volto a falar neles, tá bom? Bom, então a partir daí começou a se definir, bom, então pega de R2 no R2 e vamos definir quais são os germes simples. Eu sei que não tem uma família finita de formas normais, mas eu posso achar uma família finita de formas normais que eu controlo melhor. O que significa controlar melhor? É o que eles chamam de germes simples, que você consegue, naquela família, você pega uma vizinhança da função, olha, vizinhança da função, certo? Eu tenho uma topologia no conjunto de funções, no caso, é a famosa topologia de Whitney, que eu não vou descrever aqui. E aí você olha numa vizinhança daquela função, tem um número finito de formas diferentes naquelas. Então, esses são chamados germes simples. Então, a década de 70... basicamente, foi o desenvolvimento dos germes simples nas dimensões baixas. Tem DR2 no R3, feito pelo David Monde, o Damon também trabalhou, o DR2 no R2 também tem, do R3 no R3, inclusive os germes simples do R3 no R3 de Corank 1, foi feito na década de 90, mais especificamente em 93, em Liverpool, por duas pessoas que estudavam comigo na sala do lado, que era o Tom e o Farid. Quer dizer, então, ainda na década de 90, estava se procurando quais são os germes simples para uma fixada dimensão. Ao que eu saiba, não tem nenhuma consideração sobre os germes simples chegando em R4, por exemplo. Tá? De R3 no R3 eu sei que foi essa do Tom e do Farid. Nas outras eu não sei. Tá bom? Nesse curso, nessas aulas, eu ainda chego nos germes de R3 no R3. Por que eu estou falando de germes? Bom, nosso estudo é local. Se o nosso estudo é local, fixa uma vizinhança, daqui a pouco eu vou dar a definição correta, eu estou procurando os germes que naquela vizinhança têm as funções que naquela vizinhança são iguais. Tá? É isso que a gente chama de germes. É uma classe de equivalência, eu vou falar com calma, tá bom? Aí, nós vamos entrar um pouquinho mais para frente no estudo de invariantes numéricos. Esse é o meu tema favorito de pesquisa da vida inteira. Eu procurei invariantes, como determinar invariantes numéricos que garantem quem está na mesma gaveta, certo? Se eu tenho um invariante, se esse cara e esse cara têm o mesmo invariante, o mesmo número, de acordo com alguma definição, a chance de eles ficarem na mesma gaveta é enorme. Se eu colocar uma família ligando esses dois com esses invariantes, não se alterando, essa chance fica praticamente de 100%, a menos de casos muito excepcionais. Tá? Basicamente, nesse curso, eu estou chamando de mini curso aqui, a gente vai tentar abordar esses dois aspectos, tá bom? Primeiro a classificação e depois os invariantes. Quando eu for trabalhar com os invariantes, a gente vai trabalhar com números de Milnor, números de Turina, nem tanto. Provavelmente no curso do Marcelo Escudeiro, que vai ser lá na frente, na parte do curso do Marcelo Escudeiro, que é dentro desse curso, ele deve trabalhar com o número de Turina. Eu estou com a impressão que esse Turina não está escrito certo, mas eu não tenho certeza. Está certo, Cidinho? É Turina, é assim que escreve mesmo, né? Oi? Você não enxerga? Por que você não me falou antes? Que eu aumento isso aqui. Está certo? Então tá bom. O Rô falou que está certo, Cidinho. Então, o óculos dele está melhor que o seu. É o que eu pensei em fazer agora. Eu tenho medo de perder isso aqui depois. Porque para aumentar eu vou precisar sair e aumentar a visualização. Só um segundo.
Consigo. Melhorou? Está muito grande? Nada como ter um computador que você faça as coisas com a mão, né? Depois fica tudo marcado de gordura. Daqui a pouco eu corrijo a posição. Já. Isso. Tá bom? Então, nós estamos estudando, dentro dessa parte do curso, classificação de singularidades e, logo, logo, a gente chega nos invariantes. Tá bom? Desses invariantes, o principal deles, na minha opinião, é o número de Milnor. Tá bom? Logo, logo vocês vão saber por quê, mas acho que vocês já sabem. Primeiro, pela facilidade de calcular. Segundo, pelas informações que ele fornece. Tá? Mas como eu estou falando desde o começo de classificação de singularidades por mudança de coordenadas analíticas, o número de Milnor é um invariante nesse sentido, mas o número de Turino é bem melhor do que ele. Mas o número de Turino é um pouco mais sofisticado para trabalhar. Tá? Então, tem poucos trabalhos feitos sobre o número de Milnor. Como trabalhar com essas coisas? Para isso, na minha opinião, que serve a álgebra, para fornecer ferramentas para a gente estudar singularidade, certo? Não fica bravo, Roberto, tá bom? Tá ok? Então, como trabalhar com esses caras? Fórmulas algébricas. As fórmulas algébricas são essencial nessa história, tá? Óbvio que depois das fórmulas algébricas vem os poliedros de Newton, mas isso eu vou falar mais no fim da semana que vem, na aula 4, provavelmente. Bom, desde o começo eu estou falando, eu preciso determinar formas normais. O que significa determinar formas normais? De alguma forma, eu preciso olhar para o conjunto, atuar nesse conjunto e ver o que acontece, para descobrir quem está na mesma gaveta. Tá? Então, nós estamos trabalhando com ações de grupos no conjunto das funções ou das aplicações. Tá? Esses grupos que a gente vai mostrar aqui são os grupos de Matter. Né? Já dá para perceber que o Matter é o grande responsável por essa dificuldade que a gente tem de trabalhar, mas dificuldade por um lado, facilidade por outro. Tá? Então, agora eu começo com a teoria bem lá embaixo, tá? Definindo a aplicação diferenciável. Por quê? Teoria de singularidades vem como continuação do cálculo, continuação da análise. Eu preciso derivar e, a partir da derivada, descobrir o que acontece e voltar para trás, certo? Uma coisa que é fundamental nessa história, já que eu falei de derivada. Você tem a função, certo? Mas você não consegue trabalhar com ela, mas você sabe calcular as derivadas da função. Ótimo. Se você souber as derivadas da função num ponto, você consegue descrever a função usando o que a gente chama de série de Taylor, certo? A série de Taylor tem essa característica muito importante. Então, essa aqui é a definição que tem no livro do Elon, em outros livros, até no curso de cálculo 1, certo? Quando que você tem uma aplicação que é diferenciável ou derivável num ponto. É a definição usual de derivada. Não importa a dimensão que você está, essa é a definição usual. O que é importante, no meu ponto de vista, nessa conversa, falando um pouquinho de cálculo? Essa derivada aqui é uma transformação linear. A gente faz o curso de cálculo, calcula a derivada 2, 3 anos seguidos lá. Aí eu vou fazer o curso de mestrado, o professor fala, pô, cara, isso aqui não é só uma derivada, isso é uma transformação linear, isso é uma matriz que você multiplica por um vetor e obtém outro vetor, certo? O dia que eu descobri isso, eu estava no primeiro ano de mestrado. Quer dizer, poderia ter aprendido isso antes, mas era só o curso de cálculo, então... Não, eu estava já no fim do curso de graduação, quando eu fiz análise no RN, que eu vi isso. Mas eu não tinha análise no RN na minha época, eu fui ver isso no mestrado mesmo. Era bem diferente o programa de hoje. Tá? Bom, diferenciabilidade é usual. Transformação linear, tá. E qual é o próximo passo? Como eu falei, nós temos que fazer mudança de coordenadas. Fazer mudança de coordenadas significa trabalhar com diffeomorfismos. Diffeomorfismos
são aquelas transformações, são aquelas aplicações diferenciáveis que têm inversa, e a inversa também é diferenciável. Aqui o f é menos 1, falta 2 pontos aqui, sai de v em u, porque é a inversa dessa f aqui, tá bom? Se a gente tem a inversa, também diferenciável na imagem, em cada ponto da imagem, a gente chama de difiomorfismo. Os difiomorfismos são as transformações que a gente usa para fazer mudança de coordenadas. Derivada direcional. Para que a gente usa a derivada direcional? Para descobrir como é o comportamento da função em algumas direções, certo? Definição usual, tá? Poxa, por que isso está no curso de singularidades? Como eu falei no começo, o curso de singularidades é uma continuação do curso de análise. Você acaba com o teorema da função inversa, a partir do teorema do posto, você tem teoria de singularidades. Senão não, tá? Então eu estou pondo assim para situar essa conversa, tá bom? Outra coisa importante é a aplicação derivada. Justamente aquele dfx que apareceu um pouquinho para cima é uma aplicação, se eu não calculo no H, certo? É uma aplicação para cada H do Rn chega no H dfx aplicado em H no Rp, tá? Não vou me concentrar nisso aqui porque eu quero ir para frente, certo? Quem está inscrito regularmente nesse curso? Ninguém? Bom, gente, então vamos tomar um café aqui. Exercício. Aliás, eu ia falar sobre... Quer dizer, provavelmente semana que vem não tem ninguém para assistir a aula. Ó, vocês têm que assistir a aula, senão eu vou passar a lista, hein? Exercícios. Esses exercícios são exercícios do Elon, análise no RN, tá? Regra da cadeia. A regra da cadeia é o usual que a gente tem. Se eu tenho duas aplicações, eu quero calcular a derivada da função composta, é a composta das derivadas, tá bom? Outra propriedade importante, que se x é linear, se a função é linear, ou se a aplicação é linear, a derivada é a própria aplicação, tá? Exemplo de isomorfismos. Aqui no exercício 4, por exemplo, é mostrar que a f de xy, a derivada é um isomorfismo. A exponencial aí, ó, eax cosseno y, eax seno y, que garante essa resposta, tá bom? O exponencial nunca se anula, o cosseno e o seno nunca se anulam ao mesmo tempo, você deriva e obtém que isso aí, a derivada é um isomorfismo. Aqui eu peguei uma aplicação f do Rn, f de t, de seno e cosseno, para mostrar que a derivada é um isomorfismo. De novo, é porque o seno e o cosseno nunca se anulam ao mesmo tempo, certo? Você calcula a derivada, dá menos cosseno e seno, ou menos seno e cosseno, cosseno e menos seno, para mostrar. Opa, desculpa. Aí vem o resultado clássico, que é o pré-curso de singularidades. Teorema da função inversa. Na verdade, eu já estou falando aqui direto do teorema do posto e vou falar do teorema da função inversa, da função... daqui a pouco, das submersões, das imersões, porque é a continuação disso. Quando eu estou falando de submersões e imersões, a gente logo de cara calcula forma local de uma submersão, forma local de uma imersão, forma local de uma função de posto constante. Estou dando formas locais, certo? Estou dando as formas normais que eu falei, que são a forma de simplificar mais sem mudar a estrutura. Quando que eu tenho uma função inversa, a aplicação é suave. Se eu tiver uma derivada como um isomorfismo, então, olha, a derivada me dá informações sobre a função. A derivada é uma aplicação linear. Se ela for um isomorfismo, para todo o x pertencente a x. Aqui eu poderia pôr uma vizinhança num ponto, mas eu deixei assim numa situação mais geral. Então, a f, se a derivada é um isomorfismo, dá para provar que a f é um difiomorfismo local. Isso, curso de cálculo, de análise no RN, a gente faz como exercício. E aí vem o famoso teorema do posto, né? Se você tem uma aplicação, tá? De tal forma que o posto da derivada, como eu falei, a derivada é uma transformação linear, você tem uma transformação linear, é uma matriz, se ela tem posto constante, então eu consigo fazer mudanças de coordenadas. Olha as minhas mudanças de coordenadas, são exatamente os difiomorfismos,
de tal forma que eu vou levar a composta dessa aplicação por K e por H. Estou fazendo mudança de coordenadas na fonte e na meta, de tal forma que essa aqui fica na forma x1xm000. Poxa, primeiro o teorema do posto e não a forma local das imersões e das submersões? Porque, na verdade, o teorema do posto já dá os resultados para as formas locais de imersões e submersões, apesar de que nos cursos de análise a gente faz o contrário, né? Bom, o que é uma imersão? Todo mundo tem isso na cabeça, mas aqui estou tranquilo. Como que eu vou garantir que uma aplicação é uma imersão? Transformação linear é 1 a 1. Quem? A derivada. Certo? Posto n é posto máximo, certo? Desde que eu tenha n menor ou igual a p. Eu só vou ter imersão se a dimensão tiver, se a fonte, certo? Se o domínio tiver dimensão menor que a fonte. Um outro caso é a submersão, que é o contrário, certo? O que é o contrário? Uma aplicação de Rn em Rp, tá? Mas a derivada é sobre. Tá ok? Se a derivada é sobre para todo ponto do seu conjunto, eu estou saindo de U e chegando em Rp, então eu sei que isso, eu chamo isso de submersão. Usando o teorema do posto, a gente conclui rapidinho que eu tenho uma forma local para submersões, que é a forma de ser uma projeção. Eu saio de x1xn, chego em x1xp. Componho só com uma aplicação na fonte, tá bom? A forma local das imersões faz o mesmo papel, mas como eu estou com uma imersão, a dimensão da fonte do domínio é menor do que a dimensão da meta, mas ela tem posto máximo, ou seja, eu estou fazendo uma inclusão, tá claro? Então, toda submersão localmente é uma projeção e toda imersão localmente é uma inclusão. Poxa, isso é ótimo, né? Se eu sei uma inclusão, eu não preciso me preocupar, tá? Aqui é uma observação importantíssima. E nem toda aplicação tem posto constante, certo? Então, não dá para falar, qualquer aplicação vai ter posto constante. O exemplo mais interessante que eu conheço é o x2. y2. Um exercício que vocês já devem ter feito várias vezes por aí. Eu tenho uma decomposição aqui, eu estou no R2 fonte. Quando eu chamo de fonte, significa que eu estou no domínio. Quando eu chamo meta, eu estou no contradomínio. Aqui eu tenho claramente esses pontos dos dois eixos têm posto 1. Esses pontos têm posto 2. E a origem tem posto 0. Ou seja, isso aqui é o exemplo mais simples que eu conheço. Bom, tem mais simples do que esse, da reta na reta também tem, certo? Não basta pegar f de x igual a x2, no 0 o posto não é 1. Tá? Tudo bem? Agora a gente vai começar um pouco mais com a teoria. Germes de aplicações diferenciáveis. Bom, agora eu já estou falando de germes. Por que germes? Eu acredito que era para assustar quem não conhece a teoria, certo? E já me falaram isso convictamente, os mais antigos, tá? Eles dão nomes estranhos para coisas matemáticas para ninguém aprender mesmo, certo? A tal da explosão, que eu não vou falar nela. Hoje, o que é uma explosão, né? Ninguém quer chegar perto. Não tem nada a ver, é um nome só para assustar quem não conhece. O que é um germe? Poxa, o germe para mim é a coisa mais simples que tem. Pega uma vizinhança, olha ali dentro daquela vizinhança, todo mundo que é igual é o germe. Basta um cara que tenha naquela vizinhança, você sabe quem é, qualquer um que for igual a ele naquela vizinhança, acabou, é o mesmo cara, certo? Então, eu peguei duas aplicações suaves, o 1 chegando em P e o 2 chegando em P. A equivalência que eu estou definindo é uma relação de equivalência, o fato de ser germe. É que se eu conseguir pegar uma vizinhança contida na interseção de U1 e de U2,
as restrições são as mesmas. Poxa, quando eu comecei a estudar teoria de singularidades no primeiro ano de faculdade, no segundo, na verdade. Eu olhava para essa definição e falava, mas que estupidez, né? Basta você olhar só aquela vizinhança, esquece o resto e pega aquela função e acabou. E é exatamente isso que acontece. Você pega um representante, é uma classe de equivalência. Então, eu não vou olhar para F1, aí o outro fala, eu vou pegar F2. Pega. Desde que elas sejam coincidentes na vizinhança que você precisa, esquece o resto. Pega só uma e pronto. Tá? Essas classes de equivalência são chamadas de germes de aplicação. E qualquer um dos caras é chamado de representantes. Aqui eu estou usando uma notação já usual para a gente, mas para não esquecer, eu chamo de fonte o domínio e de meta o contradomínio. É source and target, tá bom? Em inglês, né? A derivada de um germe, poxa, como é que eu vou derivar um germe? Fácil, pega um representante, vou calcular a derivada. Para calcular a derivada, basta uma vizinhança para fazer a definição da derivada, que a gente viu lá atrás. Pronto, escolho naquela vizinhança o representante do germe e eu tenho o representante da derivada. Quando que f de x, Rn e Rp, essa notação é usual também, né? Eu estou saindo do x pela f chegando no y, dentro do Rn no Rp, tá bom? Quando essa notação significa que f de x é igual a y, tá bom? É um germe de difiomorfismo se um dos seus representantes é um difiomorfismo local. Difiomorfismo local significa que basta eu pegar uma vizinhançazinha do Rn aqui, vizinhançazinha do Rp e olhar na vizinhança em torno do x e do y e acabou. Notação usual. Isso aqui, basicamente, é cópia do livro do Elon de análise no RN, tá? Então, no caso... Calma. Não, aqui não tem problema nenhum. Se eu estou com um germe de difiomorfismo, a derivada é um isomorfismo, tá bom? Sem problema nenhum. O posto de um germe é o posto da aplicação derivada para algum representante, tá bom? E tem o germe imersível e o germe submersível, se o representante é uma imersão ou uma submersão. Tá? Agora, a definição 223, eu vou falar mais detalhadamente sobre ela depois, mas como eu ainda estou na introdução, eu preferi colocar ela de cara aqui. Tá? Essa foi a grande motivação. O que é A equivalente? Eu calei o nome dessa sessão, os grupos de Matter. O primeiro grupo de Matter foi dado uma notação para ele chamado de A, certo? É uma ação de grupo, eu não vou descrever o que é uma ação de grupo aqui, tá? Mas eu posso olhar para um germe qualquer, cadê o meu germe? F1, tá bom? Vou procurar outro que seja A equivalente a ele. O que eu preciso para que eles sejam A equivalentes? Basta que eu consigo dois germes de difiomorfismo, o K e o H. Cadê o H? Perdi, está aqui atrás. Tá? De tal forma que esse diagrama comute. Tá bom? Esse é exatamente uma coisa que eu vou falar mais para frente, é a ação do grupo A sobre um germe qualquer. Tá claro? Então, o trabalho que eles fizeram no começo, se nós estamos trabalhando com ação de grupo, nós estamos trabalhando com órbitas, certo? É descobrir quais eram as órbitas do conjunto de funções ou de aplicações em alguma dimensão fixa que me dá quais são os caras que estão na mesma órbita segundo a ação do grupo A. Tudo bem? Isso é clássico. Eu vou falar um pouco mais sobre isso com mais detalhes para frente, tá bom? O que vem de importante? Aliás, é uma coisa que eu ia comentar. Um livro que, desde criança, eu escuto e concordo plenamente, tem que ficar debaixo do travesseiro de quem trabalhar com teoria de singularidades, é o livro do Gibson. O livro do Gibson é fantástico para você entender essa teoria que foi feita. É um livro clássico já, que muito usado em cursos de singularidades por aí, tá? Boa parte do que eu tenho aqui vem do livro do Gibson, tá? Aí me aparece a álgebra EN. O que é a álgebra EN? Bom, primeiro eu vou definir o EN. Eu começo com ENP. O que é o ENP?
tá? Os germes de aplicações de RN0 chegando em RP. Poxa, mas aqui não tem quem é que chega do zero aqui. Não importa. Eu só sei que eu estou numa vizinhança da origem, chegando em alguém no RP. Não precisa sair do zero e chegar no zero, tá bom? Aqui está aberto. Posso chegar em qualquer ponto, não tem problema nenhum. E o que é mais interessante no momento, por enquanto, desculpa. Quando pegou a 1, ou seja, quando a meta tem dimensão 1, ou seja, estou com funções, a gente chama esse conjunto de EN. Tá? Por que esse cara é chamado de álgebra? Bom, porque ele tem uma estrutura de álgebra. Tá? Propriedades. Essas propriedades são ótimas, fáceis de provar, não tem segredo nenhum, é só usar as definições. Se o germe F é inversível, a derivada no zero é diferente de zero. Se a derivada é zero, o germe não pode ser inversível porque cai o posto da matriz derivada e você não consegue fazer função inversa. Tá? Mais ainda, o conjunto EN é um anel local, por isso que ele é chamado de álgebra EN. Tá? Ele tem estrutura de anel local. Se ele é, mais ainda, ele é maximal. E se ele é maximal, quem é o ideal maximal contido nesse germe? São os caras que levam o zero no zero. Tá? Álgebra, muita álgebra nessa brincadeira. Tá? Tanto a álgebra EN quanto o ideal maximal MN são importantíssimos na teoria, na teoria de singularidades. Tá? Acho que é mais fácil eu ir passando a mão. Além disso, mais um pouquinho de álgebra, o conjunto ENP é um EN módulo livre de dimensão P. Poxa, eu nunca escutei falar o que é um módulo livre. Bom, tem que ver um pouquinho de álgebra para chegar nessa definição. Tá? Não é nada demais, são as operações que satisfazem as propriedades de módulo quando eu estou trabalhando com o EN. Tá? Mais ainda, se eu olhar o MNK, que está aqui, ó. MNK são os monômios de grau K, certo? Então, eu tenho MN0, que são os termos com a função constante, MN1, MN2, MN3. Quando eu faço o quociente, eu mato todos os monômios de grau maior que K, certo? Maior ou igual. Se eu mato todos os monômios de ordem maior ou igual a K dentro do meu conjunto, me sobra um número finito de geradores, que são os de ordem menor do que K. Tá? Esse é o espaço EN quociente MNK. Esse espaço tem dimensão finita, por causa do que eu acabei de falar, pensando nele como espaço vetorial. Tá bom? É um número finito de geradores, que são os monômios de grau menor que K. Tá? É um espaço vetorial sobre EN e é gerado pelos monômios de grau menor ou igual a K, como eu já escrevi aqui. Outra coisa que é importantíssima, esse anel não é noetheriano, tá bom? Ou seja, quando um anel é noetheriano, quando todos os ideais são finitamente gerados. Nesse caso, nós temos um ideal garantidamente não finitamente gerado, que é o MN infinito. Tá? Para demonstrar esse resultado, importante teorema, e acho que todo mundo já ouviu essa história também, que é a grande frustração do Nakayama, porque ele ficou conhecido como lema de Nakayama, e o Nakayama fez muito mais do que esse lema, mas ele só é conhecido por isso. Eu não conheço nenhum outro resultado do Nakayama, pelo menos não em teoria de singularidades. Olha, é um resultado algébrico, certo? O E daqui, do lema de Nakayama, é um anel comutativo com elemento unidade qualquer. O M é um ideal desse anel com a propriedade de que 1 mais x é invertível, tá bom? Poxa, por que esse resultado algébrico está aqui? É porque nós estamos usando isso naquele anel que nós temos lá em cima, o EN, tá? E o MN aí vai ser o MNK ou algum sub-ideal do MNK, tá? O que acontece é o seguinte, você consegue controlar quando um submódulo está contido no outro a partir dessa conta de A contida em B mais MA. A demonstração desse resultado é tranquila, inclusive eu coloquei aí, se ela fosse mais complicada eu não ia colocar,
mas para a gente ela é fundamental quando a gente trabalha com determinação finita. Se você está trabalhando com determinação finita, você pega uma série de Taylor, vamos dizer assim, uma série de potências qualquer, e a partir de algumas contas você fala, bom, a partir desses monômios que eu tenho de grau maior do que 30, por exemplo, eu posso mudar de coordenadas e acabar com todos eles. Então você está trabalhando, na verdade, com aplicações polinomiais e não mais com séries de potências, tá? Sempre pensando em termos de germes na nossa teoria, mas esse é um resultado puramente algébrico. A demonstração é trivial, tá? Por isso que eu acho que o Nakayama ficou frustrado. Isso aqui a gente faz em qualquer curso de álgebra, é facinho e não é tão complicado assim. Pô, mas você tem um lema, que você tem um nome nele a vida inteira, depois que você morre, ele continua sendo chamado de lema de Nakayama, depois de 100 anos ele é chamado de lema, e o cara não gostava porque ele falava que era muito simples. Queria eu ter provado o lema de Nakayama, sinceramente, eu não precisaria ficar dando aula, por exemplo, agora, né? Tá? A demonstração é simples, tem na apostila e é trivial, basta você conseguir esse cara aqui, ó, ID menos delta, que está aqui, tá? O delta é a matriz formada pelos lambda e j, que estão escritos aqui em cima na construção do AI igual a BI mais, está aqui, ó, BI mais somatório de lambda e j a j é nada mais, nada menos do que essa propriedade que eu estou colocando aqui em cima, certo? Eu estou colocando na prática. A partir disso, você escreve esse produto aqui, e a partir disso, como esse cara tem inversa, você escreve o A em função do B e pronto, tá? Que é o que eu estou escrevendo no fim. Aqui já estou falando no que eu falei do começo. Olha, os caras e que o f de 0 chega no zero são importantíssimos, tá? Não são os únicos que a gente trabalha, mas faz uma mudança de coordenadas, põe na meta, joga o ponto Pzinho, que é a imagem do zero lá, para a meta e trabalha com ele. Ah, por quê? Porque se eu faço mudança de coordenadas, eu não altero nada da estrutura do germe, tá bom? Notação usual MN e ENP. Se eu faço o produto do MN por um ENP, obrigatoriamente os elementos desse conjunto aqui estão levando zero no zero. Agora nós vamos começar a teoria. Determinação da codimensão dos germes de aplicações de R. É muita pretensão minha, certo? Consegui, num capítulo de curso, em algumas aulas, garantir todas as possíveis formas de trabalhar com isso. É óbvio que não é isso que eu vou fazer, mas só vou dar um pouquinho do sabor de como é isso, certo? E aqui tem uma coisa importantíssima. Esses são o que a gente chama de grupos de Matter. O grupo A, que é o grupo das mudanças de coordenadas na fonte e na meta. Não posso chamar de mudança de coordenadas, senão você vai pensar que é aquela transformação linear, não sei o quê. Não, são difiomorfismos locais na fonte e na meta. O grupo R, o grupo L e mais ainda, os grupos C e K. Tá? O ARL, na teoria, são simples de definir. O grupo C e o grupo K, na teoria, é mais difícil para definir. Em compensação, trabalhar com mudança de coordenadas na meta não é uma atividade trivial. Quando a gente trabalha com o grupo K, a gente consegue muito mais contas do que com o grupo A, L, A, R. O R não, o R é tranquilo, mas o L é que é mais complicado. Como o grupo A vai ser um produto desses dois que eu vou falar já já, o grupo A fica muito mais difícil de trabalhar do que os grupos C e K. O grupo C é um grupo criado, na minha opinião, para facilitar a vida de quem quer trabalhar com o grupo K, e as contas que vão aparecer aí, dá para perceber bem isso, tá? Ótimo. Qual é o grande problema nessa brincadeira? Eu estou falando de ação de grupos. Estou trabalhando com ação de grupos. Você está trabalhando, bom, se você está trabalhando em álgebra, fica mais simples se você trabalha com grupos de Lie em variedades, tá?
Só que tem um problema aqui. Nós estamos trabalhando com o espaço ENP, esse grupo, esse conjunto aqui não tem uma estrutura de variedade de dimensão finita. Só que, usando basicamente lema de Nakayama, não sei o quê, mesmo sem usar o lema de Nakayama, a gente consegue trabalhar... Bom, só para um parênteses. Por que eu quero trabalhar com variedades? Poxa, se eu tenho uma variedade, se eu tenho uma superfície, eu tenho espaço tangente. E, localmente, o espaço tangente determina o ponto que está na superfície, certo? Aqui é a mesma coisa. Estou trabalhando com um conjunto, olha, conjunto de funções. Poxa, conjunto de funções, sim, com topologia e tudo mais. Quero trabalhar com espaços tangentes a esses conjuntos. Por quê? Porque eu sei determinar os tangentes, eu sei fazer a relação localmente entre o tangente e o ponto que está no teu conjunto. Essa é a ideia principal, tá? Então, para trabalhar com codimensão, essas coisas, nós vamos trabalhar como ação de grupos no conjunto de funções ou de aplicações. Para isso, primeiro, a gente faz a definição de ação de grupo de Lie numa variedade. Tá? Boa pergunta. Até que horas é a minha aula? Eu que fiz o programa, mas eu não me lembro. Oi? Até as 3. Obrigado. Ele já me confirmou aqui. Então tem um tempinho ainda, dá para chegar mais para frente. Ação de grupo de Lie em variedades. Ação de um grupo em um conjunto topológico, definição é a usual. Tá? Olha, grupo topológico, em princípio, eu não estou trabalhando com variedades por enquanto. Tá? Já já eu vou chegar nas variedades. Eu chego nela antes de acabar minha aula de hoje. Estou fazendo uma aplicação φ, que sai de G cartesiano M e chega em M. Tá? A notação é usual. G,x, φ de G,x vai no G calculado em x. Tá? O G calculado não, o G aplicado em x. Tá? Qual é as propriedades fundamentais para ser uma ação de um grupo numa topologia? Primeiro, quando eu olho para o 1 aplicado no x, eu só posso ter o x. 1 é o elemento de identidade desse grupo. E se eu faço GH aplicado em x, isso é G aplicado em H de x. Essa é a definição usual da ação de um grupo num conjunto topológico. Não estou pondo nenhuma estrutura para o M além da topologia. E aqui é um grupo, não é grupo de Lie, não é nada disso. Tá? Mesmo a gente, quando trabalha com teoria de singularidades, não está trabalhando com grupo de Lie. Mas a estrutura de trabalho é a mesma. Aliás, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu devia estar no 2º ano da faculdade. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Peguei minha bicicleta e fui passear. Depois voltei, já estava fazendo iniciação científica, levei uma dura do orientador. Pô, você tem que fazer as coisas em vez de ficar andando de bicicleta. Eu falei, mas é mais divertido andar de bicicleta, mas faz parte. Então, a gente vai chamar de órbita o conjunto dos pontos que estão aparecendo quando eu faço a ação de todos os elementos de G num ponto X. Tá? A notação é essa, G de X. Tá? Então, a órbita de G em X, ou seja, se eu pegar todos os elementos de G e atuar no X, eu vou achar vários Y aqui dentro, esses caras estão dentro da mesma órbita. Se está dentro da mesma órbita, na prática, eu estou conseguindo uma gaveta só, certo? A ideia é essa, eu quero colocar todo mundo na mesma gaveta, ou que é melhor, eu quero ver quem está naquela gaveta e quem não está, quem está em outra. Então, sempre estou trabalhando com a ação de um grupo em alguma coisa que no nosso espaço não é uma variedade de dimensão finita, dimensão infinita, mas tudo bem. Tá? Aí aparece a primeira definição de estabilidade que eu acho ótima. Por quê? Porque ela é muito simples. Tá? O que é o conceito de estabilidade dentro do conceito de ação de um grupo? Bom, eu tenho um espaço grandão, eu olho a órbita de um conjunto, o meu espaço é topológico, certo? Eu vou olhar para a órbita, se a órbita for um aberto dentro desse espaço topológico, eu não pus nenhuma condição para o M, né? Pelo menos não por enquanto. Se aquela órbita é aberta dentro do conjunto, significa que, poxa,
todo mundo dentro daquela órbita está perto, né? Estou com aberto, eu vou de um para o outro sem mudar a órbita, esse cara é estável. A ideia é essa, perto dele, todo mundo tem a mesma cara que ele, certo? Isso é a ideia central da teoria de singularidades, tá bom? Bom, parametrização. Daqui a pouco eu continuo, eu vou só dar umas definições básicas. Daqui a pouco não, vai ser na próxima aula, mas próxima aula, sexta-feira, 8h30, tá bom? Se faltar, não passa no curso. Uma parametrização é uma aplicação suave, φ de V em RK. V é um aberto qualquer, tá? E φ de V igual a X. A aplicação φ tem que ser um diffeomorfismo, tá? Tudo bem? Definição. A gente olha isso aqui e fala, pô, isso aqui não tem nem pé nem cabeça. Depois, com um pouquinho de prática, com um pouco de contas, de exercícios, de trabalho mesmo, do que nós vamos fazer para frente, a gente vai ver que as parametrizações são muito importantes para a gente. Tá? Detalhe, a gente faz isso no curso de geometria, né? Você pega uma superfície, você procura a parametrização e olha para coisa lá embaixo no RN, se está com uma superfície, eu estou no R2, faço uma parametrização do conjunto, em vez de olhar para o conjunto, eu olho lá embaixo para o R2, vejo as propriedades lá, e depois eu deduzo as propriedades do conjunto. Então, é importantíssimo você ter parametrizações. Generalização natural de parametrização de superfícies do curso de geometria diferencial, segundo, terceiro ano. Definição de variedade. Definição de variedade é a coisa mais interessante que eu já vi no meu tempo de menino, né? Exatamente o que você tem para superfícies no curso de geometria diferencial, para curvas no curso de geometria diferencial, só que agora é para qualquer conjunto e não para curvas e superfícies. Variedade diferenciável, se cada ponto do seu conjunto tem uma parametrização para ele, tá? Para cada x pertencente a n, existe um aberto tal que o inter n admite uma parametrização n-dimensional. Olha, tudo isso aqui eu peguei basicamente do Elon e do Gibson. No Gibson não tem isso, mas do Elon, tá? Um pouco mais. Exemplos. Esses são os meus exemplos favoritos de variedades. Vocês já devem estar cansados de ter visto, mas não custa falar de novo. Toda superfície parametrizada regular no espaço tridimensional é variedade de dimensão 2. Foi o que eu falei. Isso, a definição de variedade é a generalização natural de superfície parametrizada, de superfície regular. Certo? Então não pode ser diferente. Se é uma generalização, você restringe, você tem que obter o que você já conhece. Todo o aberto do RK é uma variedade K-dimensional. Óbvio. Pega o aberto, leva ele nele mesmo, você tem uma parametrização e pronto. Tá? Todo subespaço vetorial de dimensão n é uma variedade n-dimensional. Agora, o subespaço vetorial está contido no RK, certo? Tudo bem, mas ele é uma variedade n-dimensional. Posso esquecer que ele está no RK, olhar só para as parametrizações e fazer a conta. A esfera é uma variedade de dimensão n, né? O SN, né? O círculo, esfera, circunferência. Projeções estereográficas são as parametrizações. Tem outras, tá? Mas a projeção estereográfica é a minha favorita. Produto cartesiano de duas variedades também é uma variedade e você aumenta a dimensão. O gráfico é uma variedade, sem dúvida. Você já tem o Rn chegando no X, o Rp aqui é da forma Rn cartesiano imagem, certo? Você faz a conta, você chega na conclusão que é uma variedade n-dimensional em Rn mais P. Toro é uma variedade de dimensão 2. Exemplo favorito, ainda mais dando uma aula no IMPA, eu fico até arrepiado de falar. Vocês têm um exemplo claro de variedade de dimensão 2 aí fora, quando todo mundo senta e tira a fotografia do lado do toro, certo? Pega uma vizinhança lá, diminui, esquece que tem o resto. Poxa, aquilo é um plano. Tá claro? Tudo bem? A faixa de Möbius eu até coloco aí, ó, do ímpar, né? Quem nunca veio para o ímpar, tem que vir um dia. Quem faz matemática no Brasil e não vem para o ímpar, não pode falar que faz matemática. Aí eu deixo como exercício determinar todos os conjuntos completos de parametrizações para todas as variedades desses exemplos, tá? Exercício para me entregar segunda-feira, tá bom?
E vem um exemplo claro que, para mim, é muito divertido também. O conjunto dos pontos do R2, x vezes y igual a zero, não é uma variedade. Bom, óbvio, né? Se eu estou com x vezes y igual a zero, eu estou com os dois eixos. Se eu olho um ponto fora da origem, não tem problema nenhum, certo? Eu tenho uma reta aqui, uma reta leva na reta e pronto, certo? Um pedaço de reta, acabou. Mas, esse cara, eu tenho um par de retas, a origem não entra dentro dessa conta para ser uma variedade, tá? Como eu falei antes, generalização de superfícies, por quê? Porque tem espaço tangente. Se tem espaço tangente, tem que ter espaço tangente, é uma variedade também. Ótimo. Definição de espaço tangente não tem coisa mais simples. A definição, trabalhar com variedades e calcular o espaço tangente de uma variedade, não é tão simples quanto a definição fala, né? Quando a definição é muito simples, a gente desconfia, tá bom? O que é o espaço tangente? Poxa, o espaço tangente, eu sei, é o conjunto das derivadas de um caminho passando por um ponto. Essa é a definição usual. Não nessa, mas é isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar isso. Tá? Na verdade, o espaço tangente é a imagem da aplicação diferencial. Bom, a aplicação diferencial, se é uma diferencial, é uma transformação linear. Tá? Se é uma transformação linear, não importa se você está trabalhando numa variedade ou não, mas a sua transformação linear vai do Rn, chega em Rk, tá bom? E a imagem dessa transformação linear por todo o Rn vai ser o espaço tangente. Definição é ótima. Calcular isso não é tão trivial assim, a menos dos exemplos que aparecem no curso de cálculo de superfícies, de geometria diferencial, basicamente. Importantíssimo, se eu estou com uma aplicação linear que me leva a um Rn dentro de um Rk, eu tenho um subespaço vetorial de Rk, certo? Uma imagem de uma transformação linear é um espaço vetorial. Generalização natural do conceito de plano tangente a uma superfície regular parametrizada no espaço. Tem que ser. Exercício ótimo para casa. Espaço tangente não depende da parametrização. Subvariedade. O que é uma subvariedade? Bom, eu tenho um conjunto grande que é uma variedade, no caso eu estou chamando de variedade M de dimensão N mais K, esse N mais K é a dimensão da minha variedade. Pego um subconjunto qualquer, poxa, como que eu sei que esse cara tem uma estrutura de variedade lá dentro? Se eu tiver a inclusão como um mergulho suave, tá? O mergulho é mais do que uma imersão. O mergulho não pode ter cruzamentos, essas coisas, tá bom? Não vou entrar em detalhes do que é mergulho, por enquanto a aula de hoje é basicamente uma introdução ao que eu vou falar depois, tá? Aí tem vários exercícios para trabalhar com isso. De onde que você pega esses exercícios? Qualquer livro de variedades, na verdade aqui eu acho que são exercícios que vêm de livro de análise no RN, tá? No Elon deve ter isso, inclusive, mas o Elon não fala de variedades, tá? Calcular espaço tangente e tudo mais, tá bom? Espaço tangente do gráfico é interessante. Se você tem duas variedades, você calcular o espaço tangente, aqui, né? Se tem variedade, cada ponto tem seu espaço tangente. Se tem espaço tangente, o espaço tangente do produto cartesiano dos dois caras também vai ser fácil de calcular. Agora já entra na parte um pouquinho, teoricamente, mais sofisticada, que é a ação de grupo de Lie em variedades. Essa é a motivação inicial para trabalhar com teoria de singularidades, tá? O grupo de Lie é um grupo multiplicativo, teoria de grupos. Mas além de ser o grupo que é multiplicativo, nós temos também que o conjunto G é uma variedade. Poxa, então já tem mais coisas do que só um grupo, tá? Não é só álgebra, certo? E as operações de multiplicação, na verdade, quando você está com um grupo, você tem multiplicação e você tem inversão. Se você tem multiplicação e tem inversão, para ser grupo de Lie, precisa ser aplicações suaves, tá? Exemplo, o meu favorito é o GLN, tá? O conjunto das matrizes invertidas de ordem n. Esse cara é um subconjunto aberto do espaço das matrizes, tá?
Mn, matrizes n por n, tá bom? Ele é uma variedade. A multiplicação de matrizes é uma aplicação polinomial, é suave. A inversão em GLN, GLN são aquelas matrizes que têm inversa, então existe a inversa. É uma aplicação racional com denominador não nulo, então ela é suave. Produto de grupos de Lie também é grupo de Lie. E uma ação de grupo de Lie em uma variedade é uma ação como foi definida antes, só que nós estamos considerando que φ é suave. Um exemplo muito bom, que trabalha-se muito por aí, esse exemplo tem no livro do Gibson, para casos mais simples, que ele faz uma descrição das ações de grupo, das órbitas, dos espaços lá, uma belezinha, tá? HDNP, espaço vetorial dos polinômios homogêneos de grau D, tá bom? Polinômio homogêneo de grau D, definido em Rn, tá? Olha, como eu estou chegando em P, são P polinômios com o mesmo grau, tá bom? E estou chamando de F1, Fp esse polinômio. E GLS é o grupo dos isomorfismos lineares de RS, tá? A ação GLN cartesiano GLP em HDNP é uma ação de grupo de Lie em variedade. Essa é a mais típica de todas. Para completar a aula de hoje, a gente fala que o X é estável se a sua órbita é um aberto, certo? Então, eu vou ter estabilidade se eu tenho uma ação de grupo. Não tenho como falar de estabilidade se eu não tiver uma ação de um grupo trabalhando no conjunto. Quais são as estáveis? Aquelas que têm órbita gorda, mais cheia possível, aberto dentro do seu conjunto. Esse exercício que é o exercício que eu falei que tem no Gibson, GL3 órbita, H331, tá? Determine a condimensão da GL3 órbita, eu estou trabalhando com o grupo GL3 aqui, dentro do H331, das funções x ao cubo, x quadrado y, x3 menos y3, x2y menos y3. No livro do Gibson ele faz com detalhes essa construção, tá? E a minha definição, x pertencente a M, não minha, definição do curso, infinitesimalmente estável se a codimensão de x é zero, certo? Se a órbita tem codimensão zero, ela está gordona dentro do conjunto, esse cara é estável, tá bom? E agora que eu estou me dando conta, eu não me lembro de eu ter falado de infinitesimalmente estável, eu falei? Não, né? Proposição 2414, que a gente continua nela a partir de sexta-feira. Um x pertencente a M é estável, se e somente se x é infinitesimalmente estável. Depois eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Já passei da hora. Obrigadão, gente.